Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre dois parâmetros genéticos muito importantes para o melhoramento genético animal. Na última aula, nós fizemos uma introdução a todos os parâmetros genéticos, herdabilidade, repetibilidade, correlação genética, que nós utilizamos nos programas de melhoramento genético. Hoje, nós vamos nos aprofundar na herdabilidade e na repetibilidade. Então, vamos lá. Um programa de melhoramento animal se baseia na seleção dos melhores indivíduos, por meio do valor genético estimado. Esse valor genético ele é estimado por meio do fenótipo do próprio indivíduo, dos seus parentes e informações sobre o ambiente. Essas estimativas elas se fundamentam na equação do fenótipo, no qual o fenótipo, que a gente chama aí de P, é igual ao genótipo, que nós chamamos de G, mais a influência do ambiente acrescida, o ambiente nós chamamos de E, acrescida a uma interação entre o genótipo e o ambiente, G vezes E. No melhoramento das características quantitativas, nós trabalhamos com as variações, ou seja, com as diferenças existentes entre os componentes aí. Dessa forma, a equação vai ficar o seguinte: a variação do fenótipo, a variância do fenótipo, é igual à variância genotípica mais a variância ambiental mais a variância da interação entre o genótipo e o ambiente. O que é importante no melhoramento genético é a variação do genótipo, porque nós queremos aí indivíduos que sejam superiores geneticamente. E como a principal fonte para determinar o fenótipo, uma questão importante ela surge, O quanto da variação do fenótipo é devido somente às variações do genótipo para uma determinada característica em uma população. Então, nós temos que responder aí no melhoramento essa questão. E a resposta para essa pergunta, a resposta para essa questão é um parâmetro genético chamado herdabilidade da característica na população que nós estamos estudando. Então, nós vamos ter aí uma herdabilidade para cada uma das características. A herdabilidade é a proporção das diferenças entre os animais, o quanto que os animais diferem devido às diferenças nos efeitos aditivos dos genes. A herdabilidade da característica ela é importante para a estimação do valor genético, pois altas herdabilidades, o fenótipo do animal não é um bom estimador do valor genético, Ou seja, essas altas herdabilidades, o fenótipo vai dizer muito sobre o valor genético. Então, nas altas herdabilidades, o fenótipo do animal é um bom estimador do valor genético. Por quê? Porque o valor genético tem muita influência na determinação do fenótipo. Enquanto que em baixas herdabilidades, o fenótipo do animal não é um bom estimador do valor genético. Por quê? Porque o fenótipo, ele além de ser determinado pelo genótipo, vai ter muitas influências do ambiente e também vai ter muitas influências da interação entre o genótipo e o ambiente. Então, se lembrem disso. A altas herdabilidades, o fenótipo do animal é um bom estimador do valor genético, enquanto que quando nós temos baixas herdabilidades, o fenótipo do animal não é um bom estimador do valor genético. A herdabilidade, ela mede a semelhança entre o desempenho do fenótipo dos filhos, e o mesmo desempenho dos pais. É a proporção das diferenças entre os animais que é transmitido à descendência. E essa herdabilidade, ela dá uma ideia aí de transmissibilidade das características de pai para filho. Para determinarmos a herdabilidade de uma característica, primeiro nós precisamos estimar
as variâncias genéticas aditivas e as variâncias fenotípicas, pois a herdabilidade é a razão entre elas. Então, é a divisão entre a variância aditiva dividido pela variância fenotípica. A variância fenotípica é a variância total, tá? A variância fenotípica é igual à soma da variância aditiva, mais a variância de dominância, mais a variância de epistasia, mais a variância ambiental. Para nós calcularmos a variância fenotípica é muito simples, é a variabilidade do que nós observamos, do que nós mensuramos. Por exemplo, se nós formos calcular a herdabilidade para peso ao nascer, né, nós vamos calcular a variância do peso, que vai ser a nossa variância fenotípica. Já para nós calcularmos a variância aditiva, nós temos que calcular o valor genético dos animais, tá? Que nós vamos ver aí nas próximas aulas. Primeiro a gente vai ficar aí que a herdabilidade é igual à variância aditiva dividido pela variância fenotípica. Então, a herdabilidade nada mais é do que a proporção da variação genética aditiva em relação à variância fenotípica. Por ser uma proporção, uma probabilidade, ela vai variar de 0 a 1. Então, nós não temos valores de herdabilidade negativos e nós não temos valores de herdabilidade acima de 1. Quando a herdabilidade é 0, ela não existe na população avaliada e nos ambientes nos quais os indivíduos se desenvolvem, não significando que os genes são irrelevantes para essa característica, mas que na população não há variação genética nos loci relevante ou o ambiente proporciona que os genótipos diferentes tenham o mesmo fenótipo, ok? Contudo, quando a herdabilidade ela é diferente de 0, existe herdabilidade para a característica na população avaliada e nos ambientes nos quais os indivíduos se desenvolvem. Ou seja, as diferenças genéticas influenciam a variação entre os indivíduos. Nós podemos classificar as herdabilidades da seguinte maneira. Por exemplo, normalmente, herdabilidades baixas são menores de 0,15, conduzem baixas acurácias para o valor genético, entre 10% e 40% pela seleção individual, ou seja, pela seleção do próprio fenótipo do indivíduo. Já herdabilidades moderadas, elas vão variar de 0,15 a 0,50. Vão conduzir moderadas acurácias, ou seja, a precisão do valor genético estimado, que vai estar entre 40% e 70% pela seleção do fenótipo. E herdabilidades altas, ou seja, maiores do que 0,50, conduzem a altas acurácias, maiores a 70% pela seleção individual somente pelo fenótipo do indivíduo. As herdabilidades elas diferem entre populações e ambientes, não podendo ser extrapoladas de uma população para outra ou de um ambiente para outro. Uma população criada em um determinado ambiente tem uma herdabilidade específica. Então, por exemplo, quando nós estimamos a herdabilidade para uma característica em uma população, nós não podemos supor que em uma outra população o valor será o mesmo. Então, nós não temos um valor único de herdabilidade para uma determinada característica. Por exemplo, eu estimei a herdabilidade para peso ao nascer em um rebanho, eu não vou poder pegar esse número e dizer que é o mesmo para um outro rebanho. Vamos a um exemplo, Vamos supor aí que nós temos o peso de cordeiro aos 14 dias de idade, o valor genético e o desvio ambiental para essas características. Então, nós temos aí os pesos, O peso do animal 1 foi 4,96, do animal 2, 5,64, do animal 3, 5,44, até o 10º aí, 5,17, Para calcular a variância fenotípica, nós vamos calcular a variância desses valores, Já tenho calculado aí, a variância foi igual a 0,39. E, como eu sempre faço em relação à média, eu tenho aí a média que foi igual a 5,44.
Já tem o valor genético dos indivíduos, ou seja, o quanto que cada indivíduo ele difere geneticamente em relação à média, né? Nós temos aí então a variância genética e também nós temos o desvio ambiental, né? O valor genético e o desvio ambiental já estão em termos de desvio, tá? Então já são aí as nossas variabilidades. Então, as variâncias elas são as seguintes: variância fenotípica 0,392, variância aditiva 0,130 e variância ambiental 0,262. Assim, nós conseguimos calcular a herdabilidade, que é a divisão entre a variância aditiva pela fenotípica. Então, vai ser 0,130 dividido por 0,392, resultando numa herdabilidade igual a 0,33. Muito importante saber o que significa esse valor de 0,33. Então, nós podemos interpretar esse valor da seguinte maneira. A herdabilidade ela vai indicar que 33% das diferenças fenotípicas entre os 10 indivíduos são atribuídos às diferenças dos genes, às diferenças genéticas que ele possui, tá? Então, isso que significa esse valor aí, esse 0,33 ou 33%. Então, vamos ver alguns exemplos aí de herdabilidades. Por exemplo, nós temos herdabilidades reprodutivas para bovinos, intervalo entre partos, aí 0,01, isso para uma população. Taxa de fertilidade 0,17, mortalidade perinatal 0,10, peso ao nascer uma herdabilidade um pouco maior 0,31, peso aos 365 dias 0,33, altura aos 365 dias de idade 0,61, espessura de gordura 0,23, rendimento de carcaça 0,53, área de olho de lombo 0,40. Então, olhando aí para essa tabela, nós podemos concluir que a característica que é mais influenciada pelos genes é o rendimento de carcaça, né? Por quê? Porque tem maior herdabilidade, ou seja, uma herdabilidade de 0,53. E teoricamente aí, ó, a característica que é menos influenciada pelo valor genético aditivo é o intervalo entre partos, porque provavelmente ela é muito influenciada pelo ambiente. Agora um exemplo aí para bovino de leite. Nós temos aí como característica reprodutiva, facilidade de parto, uma herdabilidade bem baixa. Características produtivas com herdabilidades intermediárias, produção de leite e quantidade de gordura em torno de 0,30, quantidade de proteína 0,20. Já em relação à conformação, a pontuação final aí teve uma herdabilidade 0,23, capacidade corporal 0,28, sistema mamário de 0,13. A longevidade 0,10 e a suscetibilidade à mastite 0,15. Um exemplo de herdabilidade para ovinos, características reprodutivas, número de cordeiros nascidos, uma herdabilidade baixa 0,04, intervalo entre parto e mortalidade ao nascer 0,11. Características de crescimento, nós temos aí herdabilidade de moderadas a altas. O peso ao nascer e o peso aos 3 meses de idade foi 0,38, enquanto que o ganho médio diário de peso entre 6 e 12 meses foi 0,62, uma herdabilidade alta. Já características de carcaça, peso de carcaça foi 0,35, rendimento de carcaça 0,40, conformação 0,30, peso da lã limpa 0,31, rendimento lavado 0,26, o diâmetro da fibra, uma herdabilidade alta 0,72. Lembrando aí que essa herdabilidade é para uma determinada população em um determinado ambiente. Exemplo de herdabilidade de suínos. Características reprodutivas, número de leitões desmamados 0,05,
Mortalidades ao desmame, também 0,05. Prolificidade, aí, que é o número de leitões nascidos por porca, 0,10. Crescimento, características de crescimento, dias até atingir 105 kg, 0,25. Conversão alimentar e ganho médio diário de peso, 0,30. Características de carcaça, nós temos espessura de gordura, 0,52. Área de olho de lombo, 0,47. E comprimento de carcaça, 0,56. Então, aí, ó, as características produtivas de carne já apresentaram herdabilidades um pouco maior. Então, apesar, né, observando as herdabilidades de vários trabalhos científicos, nós podemos concluir que normalmente a herdabilidade ela tende a ser baixa para características reprodutivas, intermediárias para características em crescimento e mais altas para características relacionadas com a composição e qualidade dos produtos. Ok? Vamos à repetibilidade, então, que é o segundo parâmetro que nós vamos tratar na nossa aula de hoje. A repetibilidade ela é similar à herdabilidade. Porém, nesse caso, nós temos um terceiro componente de variância envolvido, que é a variância de ambiente permanente. Tá? Então, a repetibilidade é a proporção da variância fenotípica total, que é devida às variâncias genéticas e de ambiente permanente. A fórmula da repetibilidade ela é a seguinte: é a variância aditiva somada à variância de ambiente permanente dividida pela variância fenotípica. O valor de repetibilidade também é uma proporção, dessa forma também varia de 0 a 1. O principal uso da repetibilidade é para predizer a futura produção de um animal, baseada em uma ou mais produções anteriores, que é o que a gente chama de produção mais provável, que nós vamos ver daqui a pouquinho como funciona. Então, a repetibilidade, ela se aplica a características medidas mais de uma vez na vida do animal, o que chamamos de medidas repetidas, como, por exemplo, produção de leite, né? Nós medimos a produção de leite em várias lactações, produção de lã, nós medimos a produção de lã em várias estações, em várias estações de produção, peso corporal, medidas biométricas no indivíduo, que é perímetro torácico, altura, comprimento, entre outras. Em geral, a repetibilidade aplica-se a produções sazonais do mesmo animal e é a correlação entre medidas repetidas desse animal. Não é uma constante biológica de uma característica, ou seja, ela depende da composição genética da população e também de circunstâncias ambientais. Por isso que ela não é considerada uma constante biológica, por causa dessas circunstâncias ambientais, os quais a população está submetida. Tá? Mas que ambiente, né? O que é esse ambiente permanente que a gente já disse aí, que é somada à variância aditiva? Então, quando os caracteres eles são medidos várias vezes no mesmo animal, o efeito de ambiente ele pode ser dividido em dois. O primeiro efeito é o efeito de ambiente temporário e o segundo efeito é o efeito de ambiente permanente. Os efeitos de ambiente temporário, eles afetam uma determinada medida, mas não afetam outras. Por exemplo, um ano com seca e pouca disponibilidade de forrageira, ou seja, pouca disponibilidade de comida, causará a uma vaca uma menor produção de leite naquela lactação em que ela teve baixa disponibilidade. No ano seguinte, se houver chuva normal, haverá maior disponibilidade de forragem e a mesma vaca apresentará uma maior produção de leite devido às melhores condições ambientais. Tá? Então, aí nós temos diferenças de uma medida para outra devido a esse efeito de ambiente temporário, que não necessariamente se repetirá. Já os efeitos de ambiente permanente afetam o animal permanentemente em todas as medidas que se realizam. Por exemplo, se uma vaca perder um quarto de úbere por mastite na primeira lactação, esse efeito ambiental ele vai ser permanente e vai afetar
todas as lactações desse animal para o resto da vida, ok? Então, é algo que aconteceu no animal e que ele não vai se recuperar, não é temporário, e sim permanente no indivíduo. Quando a gente fala em repetibilidade, nós utilizamos esse parâmetro principalmente para calcular a produção mais provável, tá? Então, a gente utiliza para fazer essa estimativa da produção mais provável de uma próxima mensuração, tá? E o PMP, ele vai ser igual à média da população, mais a repetibilidade, vezes a média anterior do indivíduo, menos a média da população, tá? Então, nós utilizamos aí a repetibilidade principalmente para calcular a produção mais provável. Nós não vamos calcular a repetibilidade em aula, tá? Então, todas as vezes que tiver um exercício sobre repetibilidade, esse valor será disponibilizado. Por exemplo, vamos supor que uma vaca produz 3.500 kg de leite em uma lactação e a produção média do rebanho é de 3.000 kg. Se a repetibilidade da produção leiteira é igual a 0,28, então nós podemos calcular a produção mais provável da vaca, ou seja, nas próximas lactações, com o PMP. Tá? Então, pausa o vídeo um pouquinho e tenta chegar na próxima produção mais provável da vaca com essas informações que foram dadas. Então, para calcular essa produção mais provável, nós vamos utilizar os valores aí. A média da população é igual a 3.000, a média do rebanho. Nós vamos somar a 0,28 vezes a diferença da média do indivíduo menos a média da população. Então, a produção mais provável na próxima lactação dessa vaca é de 3.140 kg de leite. Tá? Vamos ver um outro exemplo. Vamos supor que uma vaca de corte produz um bezerro de 20 kg acima da média do rebanho. Qual será a predição do peso a desmame do próximo bezerro desta vaca, sendo que a repetibilidade do peso a desmame nessa população é de 0,40 ou 40%. E vamos aí também calcular uma outra vaca que produz um bezerro de 10 kg abaixo da média do rebanho. A predição do peso ao desmame do próximo bezerro desta mesma vaca será, considerando também a repetibilidade de 0,40 ou 40%. Então tá, pessoal. Nesse caso, nós temos aí a diferença da média. Nós não temos a média, né? Como que nós podemos calcular a produção mais provável nesse caso? Como nós já temos a diferença da média, o nosso PMP vai só ser multiplicado aí pelo valor de repetibilidade, né? Então, aliás, o nosso peso ao desmame, a diferença do peso ao desmame vai ser multiplicado pelo valor de repetibilidade. Então, nós podemos concluir aqui, ó, a repetibilidade é 0,40 e da primeira vaca nós temos um valor positivo, uma diferença positiva de 20 kg acima da média. Então, nós podemos concluir que o PMP dessa vaca, nós esperamos que o bezerro produzido por ela nos próximos partos seja de 8 kg acima da média. Tá? Já da outra vaca, a gente tem um bezerro de 10 kg abaixo da média do rebanho. Então, nós vamos fazer 0,40 vezes menos 10. E nós concluímos, então, que nós temos a produção do próximo animal, do próximo bezerro que ela vai gerar, de 4 kg abaixo da média, porque nós temos aí um valor negativo. Nesse caso, nós já temos, então, a diferença, tá? Porque ali a gente tem 20 kg acima da média e no segundo exemplo nós temos 10 kg abaixo da média.
Então, no nosso PMP, nós não vamos ter a média aí, né? Se nós tivéssemos a média, nós calcularíamos o valor exato, exato não, o valor estimado do animal da próxima geração, né? Só fazendo aí a média mais 8 kg e no segundo exemplo a média menos 4 kg, mas nós podemos chegar a uma conclusão mesmo sem ter a média, tá? Então nós vamos ter um animal 8 kg acima da média e o outro um animal 4 kg abaixo da média. A repetibilidade, ela vai estabelecer um limite superior para o grau de determinação genética e herdabilidade, aumentando o número de mensurações de qualquer característica, reduz a quantidade de variância devido ao ambiente permanente na variância fenotípica, resultando então um ganho em acurácia, ou seja, acurácia é a precisão, o quanto o valor genético estimado ele está próximo do real. Quando a repetibilidade ela é alta, a variância devido ao ambiente permanente ela é pequena. E o aumento no número de medidas vai implicar em pequeno ganho em acurácia. Porém, quando a repetibilidade é baixa, a repetição das medidas não vai resultar, não vai conduzir a um ganho significativo em acurácia, tá? Então, quando a gente tem repetibilidades altas, se eu aumentar o número de medidas, vai ter um ganho pequeno em acurácia. Então, não adianta eu ficar medindo várias vezes esse animal para eu ter uma boa estimação do valor genético. Porém, quando a repetibilidade é alta, é importante que eu mensure esse animal várias vezes para que eu tenha o valor genético dele bem estimado. Na aula de hoje, então, pessoal, nós conversamos sobre a repetibilidade, que é a herdabilidade, que é um dos principais parâmetros utilizados no melhoramento animal, pois indica o quanto do fenótipo é devido ao genótipo, está relacionado à acurácia da estimativa do valor genético, pois indica o quanto do fenótipo é devido ao genótipo, e esse parâmetro é o indicativo de acurácia da estimação desse valor genético animal. Nós vimos também que a repetibilidade, um segundo parâmetro genético aí, que é um parâmetro utilizado em medidas que podem ser repetidas, então nós utilizamos a repetibilidade em medidas repetidas em um animal durante a vida. Esse parâmetro ele é utilizado principalmente para determinarmos a produção mais provável de uma próxima mensuração. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a seleção e o ganho genético, o quanto que nós vamos ter em ganho genético na próxima população após seleção. Então, pessoal, até mais, estudem bastante, façam os exercícios. É isso aí.